Meu nome é Ana Domitila e eu vou mediar essa segunda edição do projeto Roteirizando, que traz Melina Juraski, roteirista, game designer, entre várias outras coisas que ela mesma já vai se apresentar para vocês agora, para uma conversa sobre os processos de criação de roteiros para jogos. Durante a próxima 1h30, conheceremos também um pouco da trajetória dela e como se faz jogos, ou como fazer jogos foi se tornando a parte da vida dela. Eu queria convidar a nossa professora e roteirista Jolevi, coordenadora do projeto Trama, para saudações. Olá, gente, muito boa noite. Eu agradeço muitíssimo o convite ter sido aceito pela Melina. Para a gente, assim, muito nos honra a gente ter a participação de alguém que pode compartilhar conosco, destacando que essa é uma universidade pública e gratuita, então, assim, a gente poder fazer circular os conhecimentos é uma coisa, assim, que justifica a existência dessa instituição. O Trama é um projeto de extensão vinculado ao curso de Cinema e Audiovisual, da UEG. O nosso maior objetivo ele é voltado para o desenvolvimento e para a formação e experimentação no desenvolvimento de roteiros audiovisuais para cinema e mídias digitais. E vocês podem nos seguir pelo canal do Trama no YouTube, Trama UEG, também nos seguir pelo Instagram. Eu vou colocar aqui já o endereço e também pelo nosso site. Então, agradeço muito a presença de todo mundo aqui, que a gente tenha um excelente evento. Obrigada. Bom, para a gente registrar aqui o nosso conteúdo programático, a gente vai passar pelas seguintes perguntas, e aí essas perguntas elas podem ou não serem interrompidas para perguntas de vocês, né, para questionamentos de vocês durante as falas. Bom, primeiro, o que faz um narrative designer ou game writer, né? Esses nomes que são um pouquinho novos, assim. Como é escrito um roteiro de game e quais documentos são utilizados para se escrever um roteiro de jogos? Quais as etapas de desenvolvimento de um jogo e aonde podemos situar a fase de desenvolvimento do roteiro especificamente? Quais os caminhos para trabalhar profissionalmente como roteirista de games? Acho que todo mundo tem muito interesse em todas essas perguntas. A gente vai ver também ao longo da nossa conversa com a Melina alguns exemplos de desenvolvimento narrativo e projetos que ela mesma desenvolveu. E aí, ao final das etapas, né, ao final das perguntas, como eu já coloquei, a gente vai ter alguns espaços para vocês perguntarem, mas vocês já podem ir colocando todas as dúvidas que vocês tiverem no chat, que a nossa equipe aqui por trás das câmeras, nos bastidores, já vai pescando assim as perguntas e a gente vai colocando as perguntas para a Melina, tá bom? Então agora, Melina, é com você. Oi, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite, para poder estar aqui com vocês hoje. Eu tive aí umas semaninhas difíceis, eu fiquei bem doente, eu até fiquei com medo de não poder estar aqui hoje, mas deu tudo certo. E hoje a gente vai estar aqui conversando sobre roteiro de jogos. Só puxar minha apresentaçãozinha aqui. Vamos lá. Estão vendo aí? Tá tudo certinho? Sim, tá aparecendo aqui. Então, beleza, vamos embora. Primeiramente, né, meu nome é Melina Juraski, eu tenho um apelido ali no meio ali, às vezes eu uso, às vezes eu não uso, que é Yuki. Eu sou do Paraná, atualmente eu estou morando em São Paulo, capital. Então, vocês me viram tomando chimarrão ali, porque é costume da cidade que eu vim, a gente toma muito chimarrão. É uma coisa, eu não consigo viver sem. Eu sou, né, narrative designer na Game Mind. Deixa eu ver se eu até coloquei o logo da empresa aqui. Então, eu sou narrative designer na Game Mind, que é uma startup de jogos educacionais, ela fica no Rio Grande do Norte, então eu trabalho remoto, né? Eu tenho um estúdio chamado Sun Black, acho que é até o perfil que eu entrei aqui é o perfil do estúdio, Sun Black Game Studio. Esse estúdio eu tenho com a minha namorada, ela é artista de pixel art. Esse estúdio agora acabou de fazer 1 ano, ele foi fundado ano passado, durante a Woman Game Jam, que agora eu sou uma das organizadoras, né? Que é a Game Jam, é uma espécie de hackathon, no qual as pessoas podem criar grupos e, durante um fim de semana, criar um jogo. E daí,
depois publica esse jogo, né? Nessa maratona a gente tem também vários mentores, várias palestras e tudo mais, eu inclusive dei uma palestra, e no caso da Women Game Jam, o público dela são mulheres, e, né, mulheres cis e trans, e teve uma Game Jam paralela, que é a We Game Jam, que eram de pessoas não binárias, né? Vamos falando mais um pouquinho de mim aqui, vocês vão ficar de saco cheio de ouvir falar de mim. Tem muita história. Então, eu também, né, como eu disse, sou narrative designer, metido a producer, pseudoprogramadora, porque a gente não manja muito de código, mas alguma coisa a gente faz, né, no meu estúdio. Eu sou narradora profissional de RPG. Eu vivi por um tempo de RPG, acreditem. Eu mestro RPG desde 2003, com bastante experiência, algumas coisas que eu escrevi também escrevi algumas coisas. Até 2017, 2016, eu tinha uma loja geek, né, lá no Sul, e a gente tinha uma loja embaixo, na parte de cima a gente tinha escola de mangá, e também tinha uma empresa que a gente trabalhava com gamificação, né, para quem não sabe o que é gamificação, é você pegar algum processo que tem dentro de alguma empresa, e você fazer como se fosse um jogo com aquilo para treinar profissionais, né? E a gente também fazia jogos analógicos, então a gente criava jogos de tabuleiro, jogos de carta, também com esse fim, né? Então, um pouco antes eu já era roteirista de quadrinhos alternativos, né? Um nome chique para fanzine, então eu já fazia alguns fanzines, aí eu vinha vender aqui em São Paulo, nos eventos de anime e tudo mais. Isso aí, acho que eu fiquei uns 10 anos, assim, fazendo fanzine. Como eu falei, eu sou organizador da Women Game Jam, da sede Salvador da Game Jam Plus, que é uma Game Jam que acho que está mais crescendo, a que tem mais potencial de crescer hoje no Brasil, inclusive no mundo, foi fundada aqui no Brasil, e da sede Salvador da Global Game Jam, que no caso é uma sede diversa, uma sede voltada para público LGBT, PCD, enfim, né? Eu também sou geógrafa e publicitária. Publicitária eu não sou formada, mas foi a área que eu mais trabalhei na minha vida, então eu coloco ali antes. Eu não cheguei a me formar, não cheguei a concluir, mas foi a área que eu mais trabalhei na vida, então eu coloco. Outra coisa, né, como vocês podem perceber, ou não sei, eu sou uma mulher transbinária, né, eu também sou autista, então, às vezes eu vou estar mexendo com alguma coisa, tá? Vocês veem que às vezes eu não estou olhando para a tela, estou falando, alguma coisa assim, é normal, tá? Faz parte. Isso aqui são minhas cachorrinhas, amores da minha vida, infelizmente eu não pude trazer elas para São Paulo, ainda eu vou trazer. Essa aqui é a Ivy, essa cachorra me acompanha há muito tempo, eu vou me mudando, vou carregando, ela está lá na casa da minha mãe, e essa aqui é a Lobinha. A pequena é a mãe e a maior é a filha. Esse aqui é o meu mascote, Bafominho, tá tomando meu chimarrão. Vocês já vão ver que tem até um jogo do Bafominho. Tá? Eu não tenho religião, tá, gente? Ele é só meu mascote, porque ele é fofinho. Bom, eu vou direto para a primeira pergunta, e depois eu vou dar uma passada nos meus jogos, então vocês vão ver eu me jogando a tela para lá e para cá, tá? Essa aqui é uma ferramenta chamada Miro. Ela é uma ferramenta bastante usada no meio do game dev, né, de desenvolvimento de jogos, somente pelo pessoal que é producer. Eu gosto muito dessa ferramenta. Infelizmente é paga, mas quando eu posso, eu dou um jeitinho de usar ela. Bom, pegando aqui a primeira pergunta, né, o primeiro questionamento, né, as diferenças entre roteiristas, né, game writers e narrative designers. Uma coisa assim que a gente vê muito no Brasil, antes até de explicar essa diferença, é importante que a gente vê muito no Brasil na área de games, muita gente se intitula roteirista e não é. Tipo, como que eu posso dizer? Porque não há uma tradição de roteiristas no Brasil, então tem muita gente quebrando galho, assim. Então, sempre existe uma confusão com relação a isso dentro da própria indústria, tá? Não é uma coisa assim, não é que nem producer, todo mundo sabe o que é um producer, todo mundo sabe o que é um game designer, mas nessa área, game writer, narrative designer, sempre tem muita confusão, né?
Eu trouxe aqui algumas definições do autor esqueci o nome do autor, Rob McCrae. Ele é um narrative designer e ele tem umas definições interessantes. Ele fala lá que o game writer ele vai fazer todo o texto que vai estar em game, tudo aquilo que você vai ver em game vai ser, no caso, o roteirista, né, o game writer, que vai ser o responsável por esse tipo de texto. Tudo aquilo que você não necessariamente vê, não é o texto que você vai ver, mas que envolva a lore do jogo, né? A história toda do jogo, e envolva outros elementos narrativos do jogo, isso é trabalho do narrative designer. Então, se a gente fosse pensar como um guarda-chuva, seria assim, o narrative designer está segurando um guarda-chuva grandão, assim, e embaixo está lá o game writer segurando um guarda-chuva menor. Todavia, o narrative designer, ele não vem da área da escrita. Os narrative designers são, digamos assim, um subcampo dos game designers. Então, quando você vê lá o game designer, você vê que ele tem várias especialidades. Tem o level designer, tem um designer de puzzle, o cara que faz só os puzzles ali. Tem um game designer que é focado na arte, que ele vai trabalhar com o pessoal de arte. Tem um game designer, um mechanical designer, que é o cara que vai fazer só as mecânicas de jogo. E tem um narrative designer. Então, antes de eu virar narrative designer, eu já era game designer, né? E claro, né, isso demandou algum estudo, como tudo que a gente tem na vida, a gente tem que estudar, né, tem que correr atrás. Então, eu tive que estudar um pouco não, eu tive que estudar game designer, né? Atualmente estou com a faculdade trancada de jogos, eu pretendo voltar meio que logo, para poder, né, me especializar ainda mais. Mas o primeiro passo, se tornar um game designer. Aí você vai para o narrative design. Claro, tem gente que não fez isso, né? Tem gente que saiu direto tem gente que saiu direto do roteiro, começou como roteirista e depois foi para narrative designer. Uma coisa legal do narrative designer é que você trabalha muito com a tua equipe, no sentido de você vai trabalhar com roteirista. No caso, eu acumulo funções, na empresa que eu estou, eu acumulo funções no nosso estúdio também, mas geralmente quando tem uma equipe maior, o narrative designer ele vai sentar, trabalhar com o roteirista, ele vai sentar, trabalhar com o game designer, porque assim, o narrative designer ele tem uma responsabilidade bem grande, porque, por exemplo, eu inventei lá no jogo atual que a gente está trabalhando, na empresa lá, eu criei uns meios de transportes novos, né, que não existiam, bem diferentes. E aí o que aconteceu? A equipe de arte, o game designer aprovou, aí foi para a equipe de arte teve que fazer vários concept arts daquele veículo que eu criei, aí passou pelo game designer, daí voltou para mim aprovar. E então é bem complicado, você tem uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade quase igual do GD, né? GD, começando a usar a expressão, igual ao do game designer. Então, porque tudo que você criar vai estar no jogo, não é simplesmente, não é só você colocar diálogos, não é só você botar nome nas coisas, é literalmente tudo que você fizer, isso vai ter que ser colocado no jogo. Outra coisa que demanda, você tem que saber até onde pode ir sua equipe. Por exemplo, se eu desejo colocar alguma feature no jogo e essa feature ela precisa de um desenhista 3D. Ele vai ter que fazer alguma modelagem 3D e às vezes ela vai demandar muito tempo. Então a gente também trabalha com prazos, né? A gente trabalha tem producers, né? Então o producer fica no teu pescoço ali
cafungando, né? E aí, terminou, Melina? Como é que tá? Já terminou o roteiro? Tá, já terminou não sei o quê. Então, você tem essa coisa também. E daí também tá cafungando na nuca do artista, né? Então, assim, é uma responsabilidade imensa, assim. Mas sei lá, é gostoso, porque você vê que aquele universo que está lá foi você que criou, né? Claro, não é só a gente não cria nada sozinha, né? No meu caso, como a gente trabalha com jogo educativo, mas assim, quando eu falo jogo educativo, a nossa visão de jogo educativo da Game Mind é diferente, né? Se a gente fala jogo educativo, o pessoal faz assim, ixi, deve ser chato. A gente tem uma visão de fazer jogos educativos que não sejam chatos, que antes de tudo sejam divertidos. Então, assim, mesmo assim eu preciso estar com a equipe pedagógica também. Então, eu não posso criar alguma coisa que, por exemplo, um professor, um diretor de escola vai olhar aquilo e falar, eita, isso aí não, né? Não gostei. Então, tem uma série de questões, assim, a mais, né, que a gente tem que passar. Então, eu falo para quem trabalha em empresa que faz jogos, assim, só por pura diversão, assim, a pessoa, às vezes, reclama alguma coisa e fala assim, você não sabe nada, você está reclamando demais, você não sabe o que é, você tem que adequar a tua narrativa toda ela, porque pode ofender alguém, alguma coisa assim dentro da escola, qualquer coisa, assim, é muito cuidadoso. Então, a gente está trabalhando agora no jogo, o jogo que a gente está fazendo é na faixa de crianças da primeira série, do fundamental, então imagina, né? Você não pode colocar nada muito complexo. E isso tem uma relevância que vai desde nome de personagem, tudo. Então, tudo isso é o trabalho do narrative designer. E é engraçado que quando eu fui contratada para roteirista. Aí teve lá, tal, seleção, tudo, eu entrei como roteirista. Então, eu pensei, bom, vou fazer roteiro, né? Aí, quando eu cheguei, eu falei, não, peraí, como assim, gente? Aí eu vi que, na verdade, o trabalho é outro. Eu conversei com a empresa, daí, no contrato seguinte, a empresa já fez uma pequena retificação, por assim dizer, né? Então, não sei se a pergunta foi respondida, se alguém tem alguma dúvida com relação a isso. Eu tenho só uma pergunta, assim, eu não sei se todo mundo sabe o que é, mas eu não sei o que é, eu queria que você explicasse o que é lore do jogo. Ah, tá, nossa, a gente, assim, gente, eu vou pedir desculpa toda vez que eu usar algum termo, assim, inglesado da vida, assim, vocês me perdoam, porque a gente só, tudo a gente fala, geralmente está ligado com termos em inglês, e a gente se acostuma, eu estou tentando corrigir isso, mas é um hábito muito feio. A lore do jogo seria toda a história do jogo, você pega a mitologia do universo, as cidades, tudo que aconteceu, digamos assim, como se fosse fazer uma timeline, assim, aí você vai colocando todos os elementos históricos. Então, a lore do jogo seria mais ou menos isso. Você contar toda a história do universo do jogo, né? Como que foi formado, tal. No meu caso, lá, tem um continente, daqui a pouco eu vou mostrar algumas coisinhas, tem bastante coisa. Então, seria a lore do jogo, seria isso, seria todo esse universo, né? Tem uma pergunta aqui. A Nayara, ela tem duas perguntas, e essas duas perguntas, eu vou fazer primeiro, que eu acho que tem uma resposta mais curta, se é a Woman Game Jam, se ela é anual. Ela acabou de acabar. É anual, é sempre em agosto que ela ocorre, né? Mas tem outras Game Jams também que são, digamos assim, que a gente sabe, né, que o meio gamer é bem tóxico, né? E, infelizmente, mesmo no meio game dev, a gente tem muito machismo. Eu acho que no Brasil, eu ia falar isso no final, mas agora que vai ver a pergunta, vai. No Brasil, acho que 20% só dos cargos das empresas, das pessoas que estão trabalhando na indústria de jogos, são mulheres, no máximo 20%, 21%, alguma coisa assim. Só que, em compensação, quando você vê jogadoras, nós somos 50 e poucos %, assim.
né? Mulheres, cis e trans são 50 e poucos por cento das pessoas que jogam, mas aí na indústria você tem essa minoria. Então, por isso que a gente cria essas game jams que são específicas para que as pessoas entrem lá, se sintam à vontade, se sintam respeitadas, né, acima de tudo. Então, vai ter a Salvador Diversa, que eu organizo. E aqui em São Paulo tem a Sampa Diversa. Então, vai ser mais ou menos em fevereiro, da Global Game Jam. Essa aí, para quem quiser, fica o convite. Muito bom. A Nayara também tem uma outra pergunta, que é a seguinte. Narrative Designer cria o briefing para o Concept Artist? Sim. Até o Narrative Design, o rolê é meio pesado, sabe? Porque, assim, se você inventar muita moda, até o custo do jogo aumenta, sabe? Se você, por exemplo, assim, criar muita coisa nova, diferente, que vai exigir bastante de artista, até na hora de contratar um artista, vai ter que ser levado em consideração. Então, assim, o peso do Narrative Designer na hora de criar o jogo é muito grande. Muito grande. Então, tudo que envolve ali a parte do concept art, tudo vai vir do narrative designer, né? Entendi, obrigada. Respondeu a pergunta, Nayara? Sim, eu estou no mesmo lugar que ela, eu escutei ela dizer sim, ela não colocou. Tá. Então é esquema, então tá do teu lado, hein? Ela está aqui no outro quarto. Tá. Às vezes eu entro dar alguma palestra, às vezes com a minha sócia e namorada, a gente está na mesma sala, daí às vezes uma fala, a outra sai lá no negócio, o pessoal falou, você já estava dando uma live e o pessoal falou, acho que a Melina espirrou aí, saúde para ela. Bom, então, gente, como é que vocês vão? A gente vai para a próxima pergunta? Acho que a gente pode passar para a próxima pergunta. O pessoal está pedindo o link da Game Jam depois. Aí eu vou pesquisar aqui. Isso, eu vou... Depois, no final, eu passo alguns links também. Se você puder ir pesquisando aí, tá bom. Beleza, eu vou pesquisando aqui enquanto você responde a próxima, pode ser? Tá bom, beleza. Então, vamos para a próxima. Deixa eu ver mais a minha colinha aqui, que eu fiz uma colinha. Tá, agora outra questão, que é como que é escrito um roteiro de game, né? Uma coisa que vocês vão se surpreender, que geralmente a documentação de roteiro, ela é a mesma quase, é praticamente a mesma coisa. Tá, isso aqui é uma coisa que eu fiquei tão feliz quando eu encontrei, isso aqui é uma página do roteiro de Last of Us 2. Tá? O narrative designer desse jogo, esse jogo ganhou muito prêmio, recentemente. E eu consegui aqui uma página dele. O narrative designer desse jogo é o Neil Druckmann, e o cara é sensacional. Então, aqui é um exemplo do jogo mais famoso, que mais premiado recentemente. Vocês veem que não tem muita coisa de novo, não tem nada de diferente. Claro, né, existem ferramentas também, né, então todo mundo conhece lá o Celtics, né, conhece o Celtics, opa, isso aqui não era para mexer, eita, às vezes o Miro me dá probleminhas. Então, a gente tem algumas ferramentas que acho que a maioria de vocês deve conhecer, que é o Celtics, né, o Celtics fez uma sacanagem com a gente, porque ele lançou uma versão para jogos, mas ela é bem mais cara que a versão normal do Celtics. Fiquei muito chateada, falei, poxa, que legal, agora vamos ser contemplados, os roteiristas de jogos, né? Mas chegou lá, a versão era bem mais cara. Também tem o Artsy Draft, que é uma ferramenta que ele faz a ponte com o Unity, que é uma engine. Eu vou explicar, nossa, é importante eu explicar isso. O que é uma engine, né? Por exemplo, se você vai fazer uma imagem, você vai fazer um desenho, você vai usar lá um programa para fazer esse desenho, né? Photoshop, sei lá, Photopaint. No caso, para fazer jogo, é a mesma coisa. A Engine é a ferramenta, o programa que você vai utilizar para fazer o jogo, né? Geralmente você usa muito mais, a gente nunca usa um só programa para fazer tudo, claro, a gente tem que usar também os programas gráficos, mas a Engine é isso, é o motor do seu jogo. Então, esse Artsy Draft, o que ele faz? Ele tem essa engine que é a Unity, que eu acho que é a mais conhecida,
junto com o Real, ele insere direto no jogo. Ele tem uns plugins que ele vai inserir toda a parte narrativa direto no jogo. Tem um Twine, que eu amo de paixão. O Twine é uma ferramenta muito legal, é muito útil para você fazer joguinho no Twine. Eu acabei de fazer um jogo no Twine na Uma Game Jam. No último dia eu fiz um joguinho no Twine, eu vou mostrar para vocês o joguinho também. Não o que eu fiz, mas um outro joguinho no Twine que eu fiz também. Uma ferramenta que a gente usa também bastante é o Draw.io, né? Draw.io, que você pode desenhar, você pode fazer várias coisinhas nele, assim, e ele é online ali, ele é tipo Google Docs, assim, e ele é bem legalzinho, dá para você fazer várias coisas, sabe? Várias coisas nele, desenhos, tal, porque você está criando alguma coisa, você tem que passar para o seu game designer, né, para ele ver, e daí dá para usar esse Draw.io, muito bom. Esse Miro aqui, que é o que eu estou usando para mostrar para vocês, é uma das ferramentas também, já vou mostrar uma coisa bem legal sobre ele, e o bom e velho Google Docs, né? Agora deixa eu puxar aqui, que eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de tela, eu vou mostrar como que a gente fez um jogo de uma Game Jam nossa. Qual foi a ferramenta que a gente utilizou? Peraí. Eu saí. Ai, é uma complicação esse negócio aqui. Aí, clicar. Agora. Tá, isso aqui é top secret, tá? Se vocês vazarem, eu vou ter que perseguir vocês e eliminá-los. Tô brincando, gente. Tá, isso aqui é de um jogo que a gente tem, que é o nosso, digamos assim, carro-chefe atual, entre aspas, deixa eu explicar uma coisa. A gente está com uma publisher, não é bem uma publisher, a gente está com essa foi minha namorada espirrando. A gente está com uma publisher, que é uma empresa que publica jogos, mas atualmente a gente está com uma parceria com ela, e um dos jogos que ela está divulgando, essa empresa está divulgando, é esse jogo nosso chamado Duas Vidas, que é um jogo que foi feito por uma Game Jam, cuja temática era racismo. Então, a gente tinha uma equipe, nessa equipe tinham pessoas, né, que já tinham sofrido, né, com racismo, tinham tido essa experiência com racismo, e a gente fez uma visual novel, né, que é uma visual novel. É um jogo no qual você vai tendo vários diálogos, né, e a partir das decisões que você tomar, a história se encaminha para um desfecho diferente. Então, imagine que é como se fosse... acho que a Netflix lançou uma série que tinha um rolê meio parecido, que, né, conforme a decisão que você tomava, a história ia para um caminho diferente. O Visual Novel é basicamente isso. Então, aqui que eu vou mostrar para vocês é como que o nosso processo interno, do meu estúdio mesmo, da Sun Black, como que a gente fez para criar esse jogo. Alguém levantou a mão? Oi. Pode ser mais para o final a pergunta, só queria garantir. Oi? Pode ser ao final do tópico. Tá, tudo bem. Não, se quiser perguntar agora, pergunta também, não tem problema não. Então tá bom, já abri o microfone. Mas eu queria perguntar se existe, tipo, alguma bibliografia, livro, algum lugar que a gente consegue acessar, tipo, algum conteúdo sobre roteiro de game, assim, sabe? Porque, tipo, nem no GDC, assim, que eu consumi bastante durante a quarentena, assim, eu consegui achar muita coisa. Tem vídeo bom lá, meu. Tem uns vídeos sobre Narrative Designer ótimo no GDC. Olha só, eu sou um vagabundo, não sei tem que dar uma afinada na pesquisa. Eu no finalzinho eu vou comentar com vocês sobre isso. Obrigado. De nada. Então, o que foi a ideia aqui desse jogo? Esse jogo é um jogo que se passa em mais ou menos 2030, tá? Toda e qualquer coincidência com o nosso país não foi planejada, tá? É só coincidência. Tá? O Brasil, nessa história, o Brasil ele sofreu uma espécie de golpe fundamentalista cristão associado a polícias militares e etc. Então, isso é um jogo, tá, gente? É só jogo, não tem nada a ver com a realidade.
ninguém aqui está dizendo que a gente está perto de acontecer algo assim, nem nada parecido. Por favor, não me processem. E aí, o que acontece? Nesse mundo, a gente criou uma cidade, que é uma mistura de Salvador, São Paulo, Rio, até uma metrópole, que tem as suas áreas, né, como qualquer cidade, né, tem o bairro nobre, tem os bairros mais afastados, né, a periferia e tal. Os personagens eles vivem na periferia, né, são né, de cor preta, e eles sofrem por diversas consequências desse golpe, porque esse golpe, ele basicamente proibiu também a prática de religiões afro-brasileiras, né? Então, eu repito, eu sou uma mulher trans, branca, eu não tenho lugar de fala para fazer isso, mas como na nossa equipe, nós tínhamos pessoas, né, eu já sofri até ataque por causa desse jogo, e eu falei, não, gente, calma, tinham pessoas com lugar de fala na nossa equipe fazendo esse jogo, então, pelo amor de Deus, por favor, né? E aí, a gente criou essa narrativa, tal, você pode escolher começar com um dos dois personagens, né, que é a Júlia e o Paulo. Então, essa aqui é a Júlia, esse aqui é o Paulo, tá? E você pode escolher a rota da Júlia ou a rota do Paulo, e você vai viver mais ou menos o que eles passam. Então, aí a gente pegou muita coisa, a gente recolheu vários depoimentos também, depoimentos de pessoas da equipe também, e então você vai ver aquela coisa do racismo institucionalizado. Então, por exemplo, na Rota do Paulo já começa com a polícia parando ele, achando que a moto dele é roubada, sabe? Coisas assim. Então, no caso da Júlia, ela tem uma personal, a gente colocou também uma personagem trans, que é a melhor amiga dela, que está embaixo ali, que tem um cabelinho azul. Foi uma coincidência, assim, mas ela saiu meio no tom da bandeira trans, que é essa que está atrás de mim aqui. Foi uma baita coincidência. A gente não pensou nisso na hora, mas ela ficou meio com o tom da bandeira trans. Então, você vai ter todas essas situações, assim, só que isso é em 2030, com uma ditadura fundamentalista. Então, é todo um contexto, e aí você tem, claro, você tem lá o pessoal do crime organizado, você tem uma resistência, que é uma espécie de resistência também a esse golpe que se formou. Então, é uma história, assim, que a gente colocou tudo que é elemento que a gente vê no jornal, que a gente vê no dia a dia, né? Mas eu repito, é ficção, tá? É ficção, por favor. Então, o que a gente faz primeiro? Primeira coisa, a Ceci Honey, né, que é a nossa artista, que espirrou agora há pouco aqui, eu passei umas referências, tá? Esse cara aqui, esse pastor aqui, ele parece o Malafaia, tá? Mas ele não é o Malafaia, gente, tá bom? Ela pegou e foi desenhando os personagens, conforme eu fui dizendo que eles se pareciam e tudo mais, a gente procurou algumas referências. Enquanto isso, a gente fez pesquisa de imagem, né? Tem coisa que é bem pertinho daqui de casa, que como é que chama? Como é que chama? Aqui, ó. Aqui do lado do Morumbi, aqui. Portal? Não, você entendeu? A favela ali? Paraisópolis. Paraisópolis, é aqui do lado de casa, tá? É que eu sou do Paraná, então não decorei os nomes ainda. Então, a gente teve muita referência, a gente pegou bastante imagens, assim, para utilizar, teve bastante pesquisa. Um menino da nossa equipe, ele morou quase a vida inteira no morro, lá no Rio. Aí ele tinha muita informação, muita coisa legal, assim, para acrescentar. Aí, beleza, a gente faz primeiro esse momento aqui de referências de cenários, a construção de personagens, e aqui, isso aqui é o walkthrough, não consigo falar esse negócio direito. O que é isso? Isso aqui é o jogo todo. Vendo essa coisa imensa? Esse é o jogo. Então, aqui você tem lá, seleção de personagens, tem um menu, tem uma intro, aí tem um texto da intro, você escolhe o personagem. Cada coisinha desse aqui é uma cena, tá? Então, cada vez que muda o cenário de fundo, a gente tem um novo item desse aqui. Aí você tem tomada de decisões. Então, por exemplo, aqui no caso do Paulo, se você toma uma decisão, você vai para cá, vai para essa rota. No caso, se você tomar outra decisão, você vai para essa rota. Essas rotas estão encurtadas aqui, porque elas não terminam bem, tá? É game over.
a gente fez uma coisa bem legal, que a gente juntou, tem um dos finais que os dois personagens se encontram, então você joga com o Paulo, eles têm um romance, e você, se você estiver jogando com o Paulo, você vai ver o ponto de vista do Paulo, da situação do romance, e se você estiver jogando... ai, meu Deus, gente, deu branco o nome, com a Júlia. Se estiver jogando com a Júlia, aí você vai ver o ponto de vista dela da situação. Então, aqui a gente juntou, ó. A gente juntou os dois aqui, tem esse momento aqui. A Júlia tem mais rotas, porque eu achei que... eu ainda acho que tinha muito mais coisa para mostrar, porque quando você fala, né, a questão de ser mulher já envolve, também tem questão do machismo, né? Aí tem a questão do racismo, mas aí também tem a questão do machismo, tem outras questões, então a gente tentou abordar o máximo de coisa que a gente pôde, por isso que a rota da Júlia ficou um pouquinho maior, né? Isso aqui a gente faz para todo o jogo do meu estúdio, da Sun Black, a gente faz esse tipo de documento aqui. Aí tem uns textos no final, a gente colocou algumas informações ali, aí esses textos, sim, são alguns referências de... referências de estatísticas do Brasil e tal, porque como era uma game jam sobre racismo, a gente colocou, daí no final a gente colocou alguns dados, assim, referente à perseguição religiosa, diversas coisas do tipo. Aqui embaixo a gente tem uma tela, que aqui são alguns cenários que aparecem no jogo, tá? Depois esses cenários transformados em pixel art. E esses em pixel art aqui que foram por... Esse jogo a gente estava com muita pressa, então geralmente a Ceci desenha todos os cenários, todos, mas nesse aqui eu fiz a proposta para ela a gente utilizar fotos que estavam em Creative Commons, né, que estavam com uso permitido, né? Então, aí a gente fez diferente. Mas, geralmente, todos os cenários ela desenha, vai lá e faz cada um deles no pixel art. Deixa eu agora trocar, que eu vou mudar de tela de novo. Perguntas. Eu adoro perguntas. Quanto tempo demora? Então, depende do tamanho do jogo, né? Quanto tempo demora para concluir um projeto do jogo da Sun Black? Depende do tamanho do jogo. Teve jogo que a gente fez no fim de semana de Game Jam, e tem jogos que a gente vai demorar meses, porque requer muita pesquisa. A gente está querendo trabalhar com... A gente sempre trabalha a temática da brasilidade, assim, nós sempre estamos trabalhando coisas relacionadas ao Brasil. Isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, então a gente sempre está... A gente busca fazer o máximo de pesquisa possível. Então, nesse caso, como não é uma coisa que a gente está tirando do nada, está inventando, então demora um pouco mais. Então, nesse caso, eu acho que é um jogo que a gente está trabalhando agora que envolve umas... É um jogo meio que de terror, ele envolve umas lendas de terror que tem no sul. Ele vai levar alguns meses, eu acho que 6 meses, provavelmente. Bom, vamos mostrar mais um pouco aqui da documentação que a gente trabalha. No meu caso, isso aqui é uma coisa... Alguns de vocês devem conhecer uma ferramenta chamada Canvas. Não sei se alguém conhece. Se alguém conhece, essa ferramenta ela é utilizada muito no setor empresarial, né? Quando você vai ter uma ideia para prototipagem, né? Você vai ter uma ideia de negócio, você usa o Canvas. No caso, lá na GameMind, a gente utiliza, isso aqui é Quest Design Canvas, isso aqui foi um trabalho de um orientando do meu chefe, que ele criou esse Quest Design Canvas, que é basicamente um canvas para orientar na hora de você criar quests para jogos eletrônicos de RPG. Era basicamente isso que ele fez. Só que lá, daí a gente adaptou, então isso aí que vocês estão vendo é o que tá no... Inclusive ele publicou na SB Games, vocês podem pesquisar lá, Quest Design Canvas, vai aparecer o artigo inteiro dele, desse menino, Eric Lima, é muito bom esse artigo, é muito bom esse Quest Design Canvas, então é um tipo de ferramenta que eu não sei se outras pessoas de outras empresas usam, mas nós lá na GameMind a gente trabalha muito com ele, né?
O jeito que ele está aqui, a gente já modificou todo, né? Mas como é um documento interno da empresa, eu não posso mostrar. Mas vocês podem encontrar isso aqui, vocês podem utilizar ele e, enfim, fazer o que quiser com ele. É um documento muito bom, ele ajuda bastante, facilita muito o trabalho de toda a equipe, facilita o trabalho do game designer, facilita o meu trabalho, facilita o trabalho de todo mundo. É bem legal. Lá, o que a gente faz? Primeiro, o roteiro do Last of Us, qualquer coisa eu mando o link aqui, se eu lembrar onde é que estava. O que a gente faz? Então, primeiro a gente tem um argumento, né? Sim, funciona para RPG de mesa também, esse Quest Design Canvas, funciona muito bem para RPG de mesa. Eu que sou meio doida, quando eu vou mestrar, eu já saio fazendo as coisas, quando eu estou mestrando RPG. Não sou muito de ficar preparando muita coisa, não, depende, né? Então, lá, o que a gente faz? Qual é o nosso processo lá? Eu crio um argumento, né? Aí eu me junto com a equipe de educação, com o game designer, a gente pega esse argumento, então uma revisada, a gente vê, pô, isso aqui tá legal, Melina, isso aqui não tá, isso aqui a gente pode mudar, isso aqui pode ficar melhor, isso aqui eu acho que não vai ficar bom por causa das crianças, tal. Né? Então, mas não é assim que eu estou colocando violência nem nada, não. São coisas assim, como a gente trabalha com educação, tem coisas que, tipo assim, se você vai colocar, por exemplo, um sanduíche, isso pode dar um problema. Por quê? Porque tem a questão da alimentação. Entendeu? Então, às vezes é melhor você colocar uma fruta. Então, você trabalhar com jogos educacionais tem esses poréns. E aí, depois que a gente cria esse pré-argumento, que eu chamo um pré-argumento, assim, aí a gente vai para o QDC. Daí a gente preenche o QDC, que esse QDC é o QDC lá, vai ter... A gente tem umas definições internas, assim, que ninguém vai entender, não adianta eu explicar muito sobre isso, mas assim, a gente tem umas definições internas lá que a gente chama de aventura, tá? Como se fosse capítulo, assim, mas a gente chama de aventura. Né? Coisa interna, assim. E daí cada aventura vai ter o seu QDC. Então, a gente vai lá, preenche esse QDC, e daí, a partir dele, depois dele ser preenchido, o que eu vou fazer? Eu vou refazer o argumento, daí como se fosse ali um conto, né? Algo do tipo, assim. Daí, depois disso, eu vou trabalhar ele como um documento de roteiro normal. Lá a gente não está usando Celtics, a gente não está usando nada, a gente está usando Google Docs. E quando eu tive fazendo teste para outras empresas maiores, assim, grandes mesmo, os caras grandes, eu achei que os caras iam ter lá, os caras usar tudo que é ferramenta, não, os caras usam Google Docs também. E os caras têm dinheiro para usar coisa melhor, mas eles usam Google Docs. Então, assim, aí depois a gente vai para o roteiro, e daí no fim, o último passo são as escaletas, né? As tradicionais escaletas. No nosso caso lá também, a gente tem o seguinte, a gente tem um GDD, mas o GDD ele é preenchido pelo game designer. Tá? Ele vai pegar informações que eu faço, que eu coloco no jogo, mas quem preenche é o game designer, é o documento dele. Eu posso pegar algumas coisas e colocar, ele vai pegar essas informações e vai colocar lá, mas é documento dele, é do game designer. O narrative designer ajuda, mas digamos assim, a bucha é dele, não é minha. Por exemplo, eu adoro preencher GDD. Mentira, ninguém gosta, eu não gosto de preencher GDD. No caso, a gente tem lá uma versão que é o GDD Duc, né? Que é o GDD educacional, né? Ele já tem uma outra abordagem. Como a gente está trabalhando com jogos educacionais na GameMind, então tudo que a gente tem, a escaleta nossa, inclusive essas escaletas, elas são para jogos educacionais, elas foram elaboradas por um grupo de estudo da Federal de Santa Catarina, que agora eu não lembro bem ao certo, mas se vocês derem uma pesquisada, vocês encontram. Eles têm lá eles fizeram uma publicação, e eles criaram uma publicação falando de você fazer jogos divertidos e tudo mais, mesmo sendo jogos educacionais. E lá eles têm uma escaleta. Claro que a gente já alterou também, a escaleta que a gente usa não é mais igual a deles, a gente já mudou tudo. Outra coisa, como se trata do mundo que eu criei, né? Que estamos criando, né? Somos uma equipe. Esse mundo, ele também é um universo, né? É muita coisa. Então, a gente tem lá bestiário, né? O que é bestiário? Todos os animais, as criaturas que aparecem. Então, é um documento que a gente tem. A gente tem um documento de desenvolvimento, que esse documento de desenvolvimento,
explicar o que é escaleta? Putz, a escaleta é aquela divisão por cenas, né? Que você vai pegar, fazer uma divisão, é como se fosse uma tabelinha, né? Pelo menos a escaleta que eu conheço, que eu uso, é dividida por cenas, e você vai pegar cada cena e vai descrever o que ocorre, quais são os objetos que estão na cena, quais são os personagens, tal. Só que nessa escaleta que a gente trabalha, nessa tabelinha, ela tem observações que são com relação à parte educacional, né? Quais são as questões educacionais que estão sendo trabalhadas em cada cena. Então, ela está por cena, né? E a gente também tem, além tem esse documento de desenvolvimento, que ele é feito a cada mês, então mostrando o avanço, né, do projeto. Você puxou a pergunta que a gente tinha, né, que era o tempo que demora para ver Eu queria fazer uma pergunta sobre... Aí é uma pergunta pessoal, porque o pessoal eu não vou me intrometendo. Eu queria saber se esse documento do Atlas, ele é visual, né? Como você mostrou, tem as imagens do lugar, com um mapa mesmo, e também tem a descrição em texto. Então, esse Atlas, ele é os dois. Sim, ele é uma coleção de mapas, como ali tem um mapa do continente, e esse Atlas, cada uma daquelas ilhas ali tem um capítulo. Então, aí é como se fosse eu acho que isso não é do tempo de ninguém aqui, é Enciclopédia Baixa, alguma coisa assim. Eu tinha. Alguém tinha. Nossa, maravilha, eu não sou a única pessoa. Tinha um volume lá que era o Atlas, né? Aí você tinha um mapa, por exemplo, da América do Sul, aí você tinha um mapa da América do Sul. Aí você tinha, dentro desse da América do Sul, você tinha países, e daí você tinha as subdivisões. Então, o que eu fiz? Eu fiz para facilitar o trabalho de toda a equipe, eu criei um documento desse. Do nosso jogo, do nosso universo. Entendi. Então, essa é uma prática que você faz no seu estúdio. Isso no meu estúdio não, porque a gente não chega a trabalhar com jogos tão grandes assim, que esse jogo é imenso. A gente trabalha mais com visual novel, né, que são jogos um pouquinho menores, né, do que esses jogos grandes. Então, você não tem tanta necessidade assim. A gente acaba meio que explicando um pouco do universo já no próprio texto ali, né? Nesse caso aqui, como é uma coisa, assim, imensa, um projeto muito grande, então acabou tendo essa necessidade, né? Entendi. Eu tenho uma outra pergunta também. Quando você foi mostrar aquele walkthrough, você mostrou as sequências de cena, né? Pelos acontecimentos, como se fosse uma escaleta, só que assim, acompanhando, né, meio que um organograma. Eu queria entender se isso funciona, porque pelo que eu entendi é um jogo de escolhas. Eu queria saber se isso funciona para outros tipos de jogos, por exemplo, um jogo de, sei lá, de pista, de... uma espécie de um fluxograma, né? Se você... A diferença é que, em vez de você ficar colocando só texto, diálogo e tudo mais, você vai colocar opções, né? Então, por exemplo, você pode colocar coisas relacionadas ao gameplay, né? Que o gameplay é as coisas do jogo, né? Propriamente, né? De movimentação e tudo mais, né? Saltar aqui, fazer não sei o quê. A diferença é essa, né? Você vai colocar como se fosse um fluxograma mesmo. Então, na verdade, isso é feito pelo game designer em qualquer jogo. Isso tem que ser feito, na realidade. Então, por exemplo, a gente tem uma fase lá, tem um level designer e o game designer vão fazer isso. Eles vão ter que fazer esse tipo de fluxograma para saber quais que são os passos a ser tomados, o que vai ter que ser programado, o personagem vai ter que pular aqui, vai ter que fazer isso aqui. Então, a gente tem isso também. Sim. Obrigada. Vamos para 3? Vamos para 3, né? Acho que a 3 a gente meio que... Um pouco dela a gente já respondeu, né? Que é etapas de desenvolvimento de um game e onde podemos situar a fase do roteiro. Então, o roteiro, essa é mais simples de todas, tá? A pergunta mais simples. O roteiro, ele depende da fonte, né? Às vezes, se você é roteirista e você foi contratado para fazer um roteiro que alguém criou, com certeza é uma das primeiras etapas, né? Agora, se você é narrative designer, você vai criar primeiro,
depois que vai ter, os diálogos vão vir bem lá na frente, bem depois. Então, no caso, na Narrative Designer, você vai ter que criar um mundo junto ali com a equipe e tudo mais, você vai estar trabalhando junto com o Game Designer, então vai ser a primeira, eu acredito que, digamos assim, a criação em si do mundo é a primeira parte, o roteiro propriamente dito vai ser um pouco mais à frente. Primeiro você vai ter que criar um mundo, criar os personagens e tal, vai ter os concept art, vai ter toda aquela fase de escolha de ferramentas que vão ser feitas, tal. Aí você vai entrar com o roteiro, que é a hora que o jogo começa a ser feito, né? Porque até então não tem muito sentido se você ainda não tem, se não está tudo palpável, você não tem as ferramentas certas já, quais ferramentas vão ser usadas. Então, uma coisa que a gente fez, a gente escolheu algumas ferramentas, aí em reuniões a gente foi tomando as decisões de quais ferramentas a gente ia usar, aí depois que foi definidas as ferramentas, aí eu comecei a entrar com o roteiro. Então, primeiro eu criei todo o universo do jogo, no caso da empresa que eu trabalho, para depois lá na frente, a gente entrar com o roteiro. Então, o que eu fiz primeiro foi a lore, né, que eu falei, que é toda essa mitologia e tudo mais. Então, ele acabou entrando depois. Num joguinho de Game Jam, um jogo menor, assim, já entra de início, né, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, é um joguinho que um joguinho feito no Twine. Estão vendo aí? Esse joguinho eu fiz sozinha. Eu nunca tinha feito pixel art, eu não sou artista, tá? Eu não sei desenhar nada. E essa Serrana me ensinou, em um dia eu consegui fazer esses bonequinhos aqui. Então, basicamente, isso aqui é uma visual novel, bem curtinha, não está pronto ainda, falta alguma coisa para terminar. Foi de uma Game Jam chamada Gamerella, que também é uma Game Jam, assim como uma Game Jam voltada para o público feminino e tudo mais. Então, aqui você tem, né, essa aqui, o Twine, acho que quem conhecer já bate a cara, já sabe que é Twine. Eu fiz em inglês, porque é uma Game Jam internacional. Então, tem, a menininha é um pouquinho baseada em mim. Isso aqui é os fundos de casa, aqui, ó. O fundo de casa dá para eu tirei uma foto bem legal, aproveitei, de São Paulo, né? Aí eu queria usar alguma coisa, falei, putz, eu não vou sair para a rua para procurar. Eu fui no fundo de casa e eu peguei uma foto dos fundos aqui. Então, esse jogo aqui ainda não chegou no ponto de tomar as decisões, é mais lá para frente, que eu estou trabalhando nessa parte agora. Mas é isso, você vai tendo várias opções. Aqui, por enquanto, como eu falei, esse jogo ainda não tem. A personagem vai conhecer um fantasma, tal, vai conversar com ele. E vai passando, assim, você vai jogando ele dessa forma. Você vai lendo, vai tomando as decisões. E é isso. Tem uns diálogos bem engraçados aqui. A personagem, ela é bem meio cara de pau, assim. Então, enfim, deixa eu chegar no final aqui. Isso aqui é um joguinho de Twine, tá? Que é ferramenta bastante conhecida. Acho que eu cheguei até a fazer... Olha, eu acho que eu fui mais longe, hein? Fiz mais coisas. Então, só para vocês verem, mais ou menos, é bem simples. Às vezes, tem gente que está jogando, às vezes o personagem, aconteceu alguma coisa, morreu, alguma coisa, aí a pessoa pega, acabou o jogo, não, aqui, ó, tem uma opção aqui, ó, restart. Aí você volta lá no início, tá? Só para vocês conhecerem um joguinho. Esse pessoal fala que ficou fofinho isso daí. Você falando, mostrando esse joguinho, e realmente é muito fofinho, eu achei. Eu queria, uma dúvida, assim, a mecânica do jogo influencia no roteiro? Influencia. Tem alguma que não dá para contar dependendo da mecânica? É meio que um vice-versa, né? Você pode contar uma história sem texto nenhum. Você pode fazer um jogo cuja a história seja contada através da arte. Tem um jogo indie chamado... Putz, como é que é o nome dele? Gris, que ele é bem famoso, que ele conta toda... Você percebe a sensação de
de depressão da personagem, de perda e tudo mais, através da arte, através da forma como, por exemplo, a personagem, às vezes na tela ela está pequenininha assim, ou dependendo da cena, ela parece que ela está sufocada, a música, o fundo, tudo isso transmite a narrativa, você não tem texto. O texto, acho que é mínimo. Toda a narrativa está sendo mostrada através da arte. Tem jogos que fazem a mesma coisa, só que com a mecânica. Tem o Darkest Dungeon, que você não tem uma história muito assim profunda. Assim. O que você tem? Você tem os personagens, é um jogo que se passa num ambiente meio, um estilo meio Call of Cthulhu, né? E todo rolê de Call of Cthulhu tem aquela coisa da loucura que vai afligindo os personagens e tal. E eles vão ficando suscetíveis a essa loucura. Então, a narrativa, ela está mais contada na gameplay. Porque, por exemplo, uma personagem que fica masoquista, digamos, ela começa a enlouquecer por conta dos horrores lá que eles veem nas dungeons, lá, né, nas masmorras, né, traduzindo dungeon. E aí a personagem começa a enlouquecer. Então, ela fica masoquista. O que isso reflete? Reflete que no jogo, na hora de lutar, ela vai se posicionar já direto na frente, já. Ela vai se colocar na frente de todo mundo. Ou um personagem pode ficar com medo. Aí esse personagem, ao invés dele, ele vai ter batalha que ele vai fugir. Então, essa é uma forma de contar a narrativa através da mecânica de jogo. Então, você pode fazer N formas de contar a narrativa. Você não precisa ter uma letra, né? Eu não tem a ver com jogos, mas eu gosto muito de um mangá chamado Gon, que é de um dinossaurinho. Esse mangá não tem um texto sequer. Ele não tem diálogos. Ele é só imagens. Então, é a mesma coisa nos jogos. Os jogos, eles dão uma possibilidade, toda aquela possibilidade que já existe, os jogos, eles ampliam. Então, isso é muito gostoso, assim. Isso é muito legal, você poder mostrar de várias outras formas aquilo que você... aquela ideia que você quer passar para o jogador, sem necessariamente você estar enfiando texto lá e tudo mais. Isso é bastante possível, assim, e eu gosto muito quando eu vejo jogos assim. É o personagem de Tekken. Será que é ele mesmo? Não sei, hein? Então, aqui, ó, aqui são alguns dos nossos jogos, né? Até aqui são os jogos do meu estúdio, tá? Esse aqui é o Baphomet Adventures, eu fiz rapidinho na final do Women Game Jam, né? Eu peguei meu mascotinho aqui, esse carinha aqui, fiz um joguinho dele, só para não ficar sem jogo, porque eu tava trabalhando no evento, tava muito cansado, eu falei, vou fazer um joguinho, eu fiz no Twine, bem rapidinho, e ficou legalzinho, até eu convido vocês a dar uma olhada lá, mesmo quem tem alguma treta com o Baphomet. A gente também tem um jogo sobre pessoas trans, My True Self, ele fala um pouquinho desse tipo de coisa. A gente tem o Clara Journey, que é um pouquinho baseado na minha infância. A gente tem o Wayfinder, que foi o primeiro jogo que a gente fez juntas, eu assisti. E por aí vai. Então, a gente tem uma variedade de jogos aí sobre temas diversos. Melina, antes da gente passar para a próxima pergunta, a gente pode fazer um momento de print, de foto? Podemos sim. Aí o pessoal aí se arruma e a gente passa um perfume para foto. Eu tô meio largadona, que eu tava doente, gente, mas tudo bem, vamos lá. Olha o print. Vou esperar todo mundo abriu. 2, 3 e... Pronto, obrigada, gente. Manda para mim, que aqui não apareceu todo mundo, não. Depois você manda para mim. Manda. A Isis também tem um bafominho. Tá. Vamos para a próxima, então? Próxima questão. Então, é onde eu já entrei na próxima questão, eu nem percebi que eu entrei. Na verdade, eu mostrei lá, né, o do Duas Vidas, né, que é a capa do Duas Vidas, tá, feita pela Ceci Honey, maravilhosa, tá.
Eu meio que já respondi essa. Aqui tem um pouquinho também, aqui eu trouxe umas imagens aqui, que é um jogo que eu acho que é um dos meus favoritos, que é o Clara's Journey. Isso aqui é meio que logo após a abertura do jogo. Isso aqui tem um easter egg aqui. Quem consegue achar o easter egg que tem nessa cena aqui? Valendo uma bala. Um dia eu prometo que eu mando. Se alguém perceber o que tem nessa cena... Tem vários, isso, tem. Ali soltando pipa no fundo eu e a Ceci, mas tem mais um easter egg. Tem dois easter egg aqui. Não é o Astro Boy, é o Tsubasa. Tem o menino do anime do Capitão Tsubasa, tá jogando bola com o moleque aqui atrás aqui também. E esse moleque que tá falando com a personagem aqui parece com um recente meme famoso aí, não sei se alguém conhece o Dudão. A gente fez aqui um moleque parecido com ele, a gente colocou o nome de Dedão. É o moleque sarna do bairro dela, lá, o penteiro do bairro dela. Então a gente colocou umas referências, assim, isso que o gostoso de você trabalhar com jogos indie, assim, é isso, você pode brincar bastante, a gente coloca muita referência, e quem for jogar o jogo do Bafominho ali vai achar umas referências de outros jogos, tem referências a Resident Evil, ou um monte de coisa. Essa que é a parte gostosa. Então, às vezes, o que eu fico me freando nos jogos da Game Mind, por ser jogos educacionais, eu fico meio travada, assim, algumas coisas não posso fazer. Aí, quando chega nos jogos da Sunblack, a gente vai lá e desossa, assim, gasta todas as referências nossas, brinca bastante. Esse jogo aqui, ele é meio que baseado em algumas coisas da minha infância. Esse campinho aqui existe, é o campinho em frente da minha casa. Tá? Algumas coisas se passam nos anos 90. Então, aqui também esse aqui é um outro cenário, tudo desenhado pela Ceci Honey, tá? Esse aqui é um outro cenário. Esse aqui é um moleque nerd amigo dela, que ela quer chamar ele para ir para uma jornada, e o moleque fala para ela assim, tu acha que eu vou largar meu Super Nintendo para ir para a rua atrás de pipa? Que ela perdeu a pipa que ela ganhou do pai dela, e o pai dela faleceu, daí ela vai sair, a pipa saiu voando, e ela vai sair numa jornada atrás dessa pipa. Então, mas é uma historinha assim... Era um conto que eu tinha escrito, que eu não tinha escrito, que eu ia escrever, eu peguei esse conto, aí a gente fez numa Game Jam, a gente fez uma adaptação dele, então ali vocês podem ver na tela, tem vários elementos ali dos anos 90, então tem um Super Nintendo, tem um pôster do Mega Man, então o narrative design é meio isso também, você tem que ter esse cuidado, assim, o jogo se passa nos anos 90, no interior do Paraná. Nos anos 90, o meu time, o Paraná Clube, jogava bem, prestava. Então, o molequinho tem uma camisa do Paraná Clube na parede lá. Hoje em dia, o time está na Série C e no PAD, mas tudo bem, naquela época ele era bom. Então, e tem um robozinho ali que é de um outro jogo, de um outro projeto, da Cecília. Então, tem várias referências, assim, dos anos 90, a gente colocou, né? E esse é um trampo também que o narrative designer tem que fazer. Você tem que, se você vai criar esse universo, você tem que dar referências também no cenário desse universo. Então, você está comunicando, isso aqui é uma comunicação que está havendo com o jogador. O jogador não está sendo dito ali, você está nos anos 90, mas você tem vários aspectos do jogo que mostram que você está nos anos 90. Isso a gente chama de glifos. Tem um autor que ele fala que são glifos de texto, glifos de narrativa. É isso aí, vou mostrar para vocês. Então, esse aqui é do jogo lá da Game Mind, tá? É um jogo todo feito 3D, em Unity, é um projeto grande, trabalhoso, eu tenho uma dó dos piá. Eles se matam para fazer isso aí, às vezes eu vou lá e coloco alguma coisa mais cabulosa, e daí eu vou lá, putz, vai ter que criar, não tem como. Mas tá bem legal, esse jogo vai ser uma coisa que eu acho que vai ter muito pano para manga, porque vai ajudar muito na educação. A gente precisa muito disso, a gente precisa muito de melhorar a educação do nosso país e você gamificar isso, você colocar isso em jogos é uma coisa que faz um diferencial muito grande, principalmente que a gente vai fazer o jogo para celular, e a piazadinha agora está tudo com celular, meu Deus do céu, é incrível. Então, acho que a 4 está respondida, a quarta pergunta. Tem um adendo da pergunta 4 que a gente recebeu aqui mais cedo, que é do Matheus Lopes, que ele pergunta o seguinte: para quem está começando do zero,
no máximo tendo algum curso relacionado na área. Qual você acha que deve ser o primeiro passo para entrar na área de game design? Ou de game... Aí aqui, o Matheus disse nessa área de atuação, mas a gente está falando de game writer e narrative designer, né, Matheus? Se você quiser abrir seu microfone para falar qual dos dois que é, ou é os dois, ou é tudo? Ou... É isso mesmo, essa área, porque às vezes narrativa dá para tem interesse de trabalhar nos dois, nessas áreas de escrever jogo em geral. Essa bem dizer é a última pergunta que eu tenho para responder aqui da minha colinha, é bem isso mesmo. Tá, eu vou dar uma resposta animadora e depois uma desanimadora, tá? A parte animadora é que está crescendo o mercado. E isso é uma tendência, eu vou falar um pouco disso depois, a gente está acabando já. Principalmente lá fora, tá? Lá fora tá bem aquecido, tem estúdios pequenos contratando, então quem souber inglês, gente, quanto melhor o inglês de vocês, mais chance de vocês aí tá ganhando em euro, em dólar aí, porque lá fora tá bem aquecido. Mas é claro, para você chegar lá fora, você tem que ter alguma coisa, você tem que ter um portfólio. Eu recomendo participação em Game Jam, tá? Tudo que é Game Jam que tu vê, entra, participa, porque eu consegui entrar na indústria através dos jogos de Game Jam que eu criei. Se eu não tivesse feito jogos em Game Jam, são jogos pequenos? São. No meu caso, eu tenho a sorte de fazer jogos focados em narrativa, desde sempre, mas você tem que ter alguma coisa. Então, a primeira coisa é você ter jogos, né? Se você não tiver jogos, fica difícil. Por que acontece? Na hora que as pessoas vão avaliar, eles não vão estar muito preocupados. Claro, talvez eles vão te pedir textos, como já me pediram textos de humor, textos disso, textos daquilo. Mas o que conta mesmo para as empresas, para as empresas de jogos, são jogos. Então, você quer fazer jogo? Você já tem jogo feito? Então, se você não tem jogo feito, os caras geralmente podem te fechar as portas, né? Mas eu já vou chegar, eu vou dar uma introdução dessa questão, né? Como eu falei, lá fora o mercado, como eu disse, tá melhor, está crescendo. O termo narrativo, os narrative designers já são uma coisa que já tem mais um tempo que existe esse mercado para narrative designer. Né, game writer já é uma coisa que já vem mais antiga ainda. Narrative design não é um negócio muito conhecido no Brasil, não tem muitos mesmo. Quando a gente encontra um, a gente fala, vira aquela festa, assim, porque é tipo Pokémon Shine, assim, é muito raro, tá? É bem raro, são pouquíssimos mesmo. Os narrative designers que eu conheci, metade veio da área de roteiro mesmo, estudou cinema, tal. Acho que metade que eu conheci veio desse campo. Aí foi estudar game designer, claro, né? Foi estudar as particularidades dos jogos para poder entrar no mercado. E a outra metade veio dos jogos mesmo, né? Como eu, assim, né? Minha formação no publicitário, geógrafo, essas coisas, mas a minha vida sempre foi sempre jogando, né? Curiosidade, eu tive uma locadora de videogame dessas de bairro, tinha Super Nintendo, aqueles televisores antigão, assim. Quando eu tinha 13 anos, eu montei. Fui juntando dinheiro, trabalhando, assim, guardando dinheirinho. E montei. Então, minha história com jogos é bem grande, assim, já desde de molequinha, assim, piazinha, eu já estava lá com o controle na mão. Sobre o mercado brasileiro, tá aqui uma notícia que não é muito legal, é um pouco triste, que isso aqui é uma pesquisa minha, que eu fiz, que eu observo desde janeiro desse ano. Essa plataforma, eu recomendo que quem quiser entrar na área, assim, claro, estudar tudo, né, fazer essa formação na parte de game design, né, procurar pesquisar, mas é uma forma de você saber o que está acontecendo, é acompanhar essa plataforma Hitmaker, tem uma versão brasileira dela, Hitmaker Brasil. Então, assim, desde janeiro até agora, eu só vi 9 vagas para roteiristas narrative designers. 9. Tá? Uma delas eu peguei. Então, assim, é bem complicado, porque no Brasil a gente tem alguns fatores que diferenciam a indústria brasileira dos outros lugares, tá? Então, a nossa indústria é muito recente,
Ela tem, não tem, os estúdios brasileiros não tem, acho que não tem nenhum estúdio assim com 10 anos ou mais, assim, é tudo muito recente. Boa parte dos estúdios brasileiros, eles trabalham prestando serviço para outros estúdios. Eu não sei se alguém conhece um jogo chamado Horizon Zero Dawn. Se alguém conhecer, saiba que parte desse jogo foi feito num estúdio em Recife, mas é parte dele, né? Então, assim, não é o jogo todo. Então, o que acontece? A gente não tem empresas AAA no Brasil, né? AAA que a gente fala são aquelas gigantes, né? A gente não tem nenhuma... até acho que a Activision, acho que tinha escritório aqui em São Paulo, outra tinha algum escritório aqui em São Paulo só de representação, assim, a EA e tal, mas os caras não têm mais, assim, nem isso eles têm mais, a maioria já está fechando e deixa alguém representando só. Então, assim, a nossa indústria é muito recente. Outra coisa que dificulta um pouco dela, o foco dela é muito no mobile, que é o que dá dinheiro, é o que está dando dinheiro hoje. A maioria das pessoas que jogam no celular. Então, assim, quando você está... O foco no mobile, você não tem como... não tem muito campo para ficar criando muita história, né? São joguinhos, assim, que... você tem que completar uma missãozinha ali, não sei o quê. Aí, tu tem que comprar... Se você acabou os seus diamantes, aí compre aqui mais diamantes. Então, são jogos para ficar arrancando dinheiro das pessoas, basicamente, boa parte. Então, tem 2 estúdios, a Pipa, que é um estúdio bem grande, tem acho que a Pipa e tem a Gazeus, são 2 empresas grandes aqui do Brasil, que elas basicamente têm jogo assim, bingo, buraco, esse tipo de coisa, assim, que é para tomar dinheiro do pessoal, basicamente. Então, você não tem muito jogo assim que tem uma força narrativa ou histórias, assim. Teve uma época que estava fazendo muito sucesso, tal do Amor Doce, mas esse jogo é produzido na Europa, que é tipo, é uma visual novelzinha de... o Matheus ali tá rachando o bico. É uma visual novelzinha, assim, de romance e tal, e fez bastante sucesso, assim, no Brasil, assim, os caras ganharam muito dinheiro lá na Europa com esse jogo. Tem esses jogos, então, eles ajudam um pouco, porque eles vão criando o hábito das pessoas de jogar jogos com mais narrativa. De certa forma... Eu achei bizarrésimo, assim, eu tentei jogar esse joguinho, não gostei muito não, mas eles ajudam. Então, está tendo um crescimento desse tipo de coisa. Então, assim, a área de roteiro de jogos no Brasil vou falar uma palavrão aqui, é complicada, porque é o seguinte, tipo assim, cara, quando você entra numa Game Jam, por exemplo, né, nesses hackathons, né, que a gente faz jogos em fim de semana, para quem chegou depois e tal, vai lá, assim, todo mundo se diz roteirista. Mas quase todo mundo fala assim, o cara fala, eu sou programador e roteirista. Eu sou artista 3D e roteirista. Todo mundo se diz roteirista. Porque na concepção das pessoas, o roteiro é escrever historinha. É só fazer historinha ali. Então, isso é meio que assim, ninguém se importa em procurar estudar, em se informar, e saber o que é roteiro. Eles só dizem que são roteiristas porque na concepção deles é uma coisa fácil, é uma coisa simples, e daí é desvalorizado. As próprias empresas desvalorizam. Tem uma outra coisa também, que dentro das empresas brasileiras, tirando 5, 6 que são grandes, mas não AAA, tá? Acho que nem AA chega, alguma brasileira não chega nem na AA. Mas, assim, algumas empresas, elas têm dentro da empresa, às vezes, um dos fundadores, um dos sócios, dono da empresa, também é roteirista. Eu conheço 2 empresas aqui no Brasil que são assim, a Webcore aqui em São Paulo e a Crenix lá em Curitiba, que um dos sócios é roteirista. Então, assim, também já não abre muito espaço para isso. Outra coisa que o pessoal também valoriza muito a mecânica de jogo e às vezes esquece da narrativa. Dentro das faculdades de jogos, você tem já os professores falando, não, primeiro a mecânica, depois a narrativa. Tem uma discussão bem forte sobre isso. Eu, particularmente, sou da opinião que mecânica e narrativa entram juntos. Que a partir do momento que você criou, se você vai fazer um jogo, esse jogo vai se passar numa ilha, você já tem um personagem quer fugir da ilha. Você já tem uma narrativa aí, isso é uma narrativa. Então, a mecânica e a narrativa, ao meu ver, entram juntos, mas no Brasil não se valoriza tanto a narrativa. Ainda tá, como eu falei, a gente sempre está atrasado. Agora que eu acho que está começando a alcançar, a mentalidade da indústria brasileira é bem diferente. Assim, os profissionais, eles pensam bem diferente do que está acontecendo lá fora. Como eu falei, o público pouco acostumado, as pessoas sempre... eu quando era pequena, eu jogava futebol, né?
o Ronaldinho Soccer, Need for Speed. Então, assim, jogava jogo de corrida, jogo de King of Fighters, eu gostava. Eu jogava jogo de corrida, jogo de luta, jogo de futebol. O que é isso? É tudo jogo que envolve mecânica. Né? O forte é a mecânica. Se bem que King of Fighters tinha uma narrativa interessante e tal, tinha lá as sagas e tal. Alguns jogos de luta têm essas narrativas, apesar que as pessoas não consideram, mas eles têm uma história, alguns, né? Mas, no geral, eram jogos de mecânica, assim, jogos que é só para você se divertir ali e ganhar do coleguinha, tirar sarro e acabou. Então, assim, a gente não tinha muito jogo... não tinha muita gente que, por exemplo, jogava JRPGs, né? RPGs japoneses, ou RPGs em geral. Então, sai daqui, nerd esquisito. A gente ouvia muito isso, assim. Então, no público brasileiro não era muito comum esse tipo de coisa. Agora, acho que melhorou bastante. Alguns AAA estão fazendo tem uma narrativa muito forte, como eu mostrei ali o roteiro do Last of Us 2, né? E está tendo muitos jogos, assim, de empresas grandes que está tendo um foco na narrativa. E isso está meio que despertando um pouco mais as pessoas. Então, eu conheço gente que só jogava coisa de porrada e não sei o que e tal, e agora está se interessando por jogos com narrativa, com histórias, e meio que se apaixonando por isso, assim. Então, isso é uma coisa que tá crescendo. Aqui, ó, voltando às dicas, né, é engraçado, porque a maioria das vagas que a gente vê de roteirista para jogos ou narrative designer, você vê lá, os caras pedem que você mestre RPG, tem experiência mestrando RPG. É uma coisa que é muito forte isso. Por quê? Porque o RPG foi meio que uma escola para mim, né? 20 anos que eu mestro, foi meio que uma escola para mim, porque me ensinou a ter que criar, você tem que criar um mundo, você tem que fazer uma world building, né? Você criar um cenário. Mesmo quando você pega um cenário pronto, que nem lá, digamos lá, um Vampira Máscara, que tem todo aquele cenário do Vampira Máscara, aquela coisa, punk gótica, tal, ainda assim você tem que criar uns personagens, você tem que escolher qual cidade que vai se passar a história, tudo isso, isso também ajuda, né? Para quem mestra RPG do estilo fantasia medieval, D&D, Pathfinder, essas coisas, nossa, você vai ter que criar um mapa, você vai ter que criar cidades, é a mesma coisa que você, quase o mesmo que o trabalho do narrative designer. Então, assim, eu super recomendo para quem quer virar narrative designer, mestre RPG. Corre atrás, aprende, chama os amigos. RPG é um hobby muito legal, eu amo RPG. Você vai se divertir e você vai estar se preparando, se educando ali para, quem sabe, no futuro você conseguir um trampo de narrative designer. Até para roteirista também, já vi só para roteirista mesmo, vaga de roteirista. Eles não perguntaram se você tem faculdade, não. Os caras queriam saber se você mestrava RPG. Outras coisas, né? No caso, além do estudo do roteiro, né? De roteiro, você também estudar game design é essencial, até para roteirista, tá? Isso aqui eu recomendo para todo mundo, tanto ND, né? Narrative Designer, quanto Game Writer, né? Roteirista. Semiótica, hoje em dia tem um negócio imaginário também, que são... Eu vou ter umas recomendações de livro aqui, eu já vou mostrar para vocês. É importante estudar essas coisas, procurem estudar isso, que isso vai alavancar vocês, vai fazer muita diferença. Eu vejo muita gente tentando vaga sem preparo por conta disso, tá? Bom, algumas projeções aqui, nosso final. Como eu já mencionei, eu acho que o mercado de games como todo está crescendo, não é que eu acho, tem estudos que comprovam, tá? O mercado de games está crescendo muito no Brasil, principalmente. O problema é que no Brasil ainda se consome muita coisa de AAA. Os jogos indie produzidos no Brasil são de muita qualidade, tem muitas empresas. Não pensem que o mercado brasileiro de jogos é pequeno, muito pequeno, não é. Tá? Tem uma empresa, a Wildlife, que é a maior do país, ela vale mais de 1 bilhão. Ela já deve estar valendo uns 3 bilhões, ela é uma unicórnio, ela comprou estúdio em todo lugar do mundo, os caras são gigantescos, só que os caras fazem jogo de tênis para celular, entendeu? É esse o rolê. Então, tem muitas empresas que estão crescendo, empresas que têm muita grana, os caras têm aporte financeiro grande. Aquele grupo Movile, por exemplo, que é o dono do iFood, dono de um monte de coisa, ele tem 2 estúdios de jogos, eles têm Afterverse, que eles acabaram de lançar, e eles têm um estúdio chamado Play Kids. Então, assim, o mercado está crescendo muito, Globo, outros gigantes da comunicação estão entrando na área de jogos cada vez mais, tá? Não é só por causa do esporte, o esporte, ele é uma parte disso, mas ele não é tudo, não. A questão da pandemia ampliou muito o mercado,
Então, assim, para quem quer trabalhar com jogos narrativos, eu acho que a hora está chegando. Eu acho que esse ano que vem vai ser muito melhor, vai ter muito mais vaga. Aquilo ali que eu mostrei de 9 vagas até agosto, acho que ano que vem já vai estar melhor, com certeza. Porque, como eu disse, está tendo muito crescimento público feminino, e eu não sei o que acontece, que parece que o público feminino se interessa mais por jogos com foco em narrativa. Então, isso é bom, porque isso vai fazer pressão nas empresas, e as empresas vão querendo produzir, porque os caras querem dinheiro, né? Não adianta. Tem mais mulheres jogando, eles querem agradar as mulheres, e é ótimo, porque, né, mais contratações. Como eu falei, né, antes ali também, depois do sucesso do Last of Us 2, aqueles jogos Detroit Become Human e outros jogos assim, que tem um foco em narrativa. Então, isso tá eu vejo gente do mercado indie mesmo, empresas indie estão querendo incorporar isso, estão fazendo um esforço para incorporar mais narrativa nos seus jogos. Esses gêneros aqui, visual novel, connect novels, né, como eu mostrei ali, agora há pouco para vocês, visual novel, isso é uma coisa que era hábito dos japoneses, na Europa também é hábito de jogar esse tipo de jogo, no Brasil pouca gente conhecia. Então, isso aí está crescendo também, porque agora, depois que teve esses jogos, esses amor doce, essas coisas aí, as empresas começaram a perceber que também dá para abocanhar uma fatia do mercado fazendo esse tipo de jogo. Então, agora tem estúdio indie brasileiro lançando visual novel, tem vários, eu conheço várias pessoas que estão lançando visual novel. Isso é muito legal, vai ter... Porque antes a gente tinha que jogar tudo em inglês, agora já está tendo traduções, a Steam está lançando várias visual novels. Isso é muito massa. Então, eu acho que quanto mais gente estiver jogando esse tipo de jogo, vai aumentar uma demanda. E para nós, que somos roteiristas, isso é muito bom, né? Agora aqui, eu vou encerrar a apresentação aqui, e eu vou dar umas dicas aqui de leitura, tá? Acho que a primeira coisa para vocês, esse cara aqui, ó. Ok. Scott Rogers, Level Up, um guia para o design de grandes jogos. Esse livro, ele é um pouquinho caro, acho que ele é uns 200, 170, 80, sei lá. Ele é meio caro, mas eu consegui ele naquele estante, como é que é? Estante virtual, não sei. Eu consegui ele por R$70. Meu aniversário foi recente, foi meu presente de aniversário. Esse livro aqui é recomendadíssimo, é essencial para qualquer pessoa que queira trabalhar com jogos, tá? Ele é a Bíblia, ele junto com esse aqui, são as Bíblias dos game designers, tá? Esse aqui é o Regras do Jogo, da Kate Salem e do Eric Zimmerman, tá? Esse livro, ele é bem pequenininho, mas ele é essencial, tá? Os dois são, digamos assim, as duas Bíblias do game designer, e eu acho que é importante, para quem quiser trabalhar com jogos, conhecer. Saber o trampo do game designer, porque às vezes você pode virar um game designer. Game designer ganha melhor do que roteirista. Aqui uma sugestão, é um livro do meu professor, meu ex-professor, né, porque agora não estou mais fazendo curso lá, o professor André, da Faculdade Melies, tá? Imaginário, narrativas arquétipas, como criamos heróis, histórias que marcam a humanidade. Ele não é especificamente sobre jogo, tá? Mas ele ajuda muito, muito, muito na hora da gente pensar esses universos, assim. Ele foca bastante, ele fala bastante de cultura pop, tá? Então, ele é a minha última sugestão. Esse livro aqui, ele é bem baratinho, né? Bem acessível. Os outros dois ali são um pouquinho mais caros, mas vocês encontram eles no estante virtual lá, sem muita dificuldade. Outra, eu vou colocar aqui no chat, Narrative Design for Writers. Tá? Eu esqueci o nome do autor, porque ele tem um nome complicado, ele é neozelandês, mas esse livro, vocês encontram ele bem facinho também. Eu comprei ele, o e-book dele, né? Excelente esse livro, tá? Super recomendo. Nossa, agora que eu vi que tem um monte de comentário aqui que eu não tinha visto, meu Deus. Isso, Level Up, Scott Rogers, olha só. Vocês são fantásticos, gente. O do autor imaginário é o professor André Campos de Carvalho, tá? Professor da Faculdade Melies.
que é a melhor faculdade de jogos da América Latina. Os caras são monstros. Eu fiz um curso livre lá deles, lá. Mas a mensalidade deles é, meu Deus, é monstra também, então ficou só por isso. Bom, gente, eu acho que é tudo isso que eu tinha para falar. A gente tem uma perguntinha do Gustavo, que é o que você acha de editais públicos e privados para produzir jogos e quais são as perspectivas sobre isso? Polêmico, hein? Isso é polêmico. Então, eu tenho uma seguinte opinião. Os editais de jogos, eles são essenciais e deveriam haver muito mais. Aí tem gente que fala assim, poxa, mas tem gente que pegou o grana do edital e não entregou o jogo. A questão não é você entregar o jogo. O edital é para você fomentar a indústria. Né? Então, tem muita gente assim com discurso... Se alguém for ANCAP, aí me perdoe. Mas tem muita gente com discurso ANCAP de que o governo não deva influenciar isso. Mas é que assim, não é questão do jogo per se, é a questão de o cara ganhou lá um valor X. Durante um certo período de tempo, ele vai empregar pessoas, ele vai estar fomentando a indústria, então ele vai empregar pessoas, essas pessoas vão estar trabalhando, vão estar adquirindo experiência e vão entrar na indústria. Muita gente foi assim. Né? A gente tem aqui em São Paulo a SPCine, inclusive eu sou mentora da SPCine, eu sou uma das mentoras de narrativa da SPCine. É eu e a Flávia Gazi, gente, eu fico com medo, porque quem que vai querer mentoria da Melina Jurassic tem a Flávia Gazi? Quem não conhece a Flávia Gazi, pesquise, ela é um monstro. Então tá eu e a Flávia Gazi lá de mentora de narrativa. Então, assim, esses editais, eles são muito importantes. Não é... Tem muita gente que foca nessa preocupação. Pô, mas o cara pegou 80 mil lá, ficou trabalhando e não entregou o jogo. Mas ele não entregou o jogo, mas o que ele teve lá foi pessoas puderam, durante um período, estar focadas nisso, ganhando experiência com isso. Aí você vê que alguns estúdios, por exemplo, que ganharam editais, os caras às vezes não conseguiram concluir o primeiro jogo por inexperiência, por uma série de fatores. Mas logo depois os caras lá já deslancharam, já lançaram alguma coisa, e tem jogo na Steam, eu conheço vários casos assim. Então eu sou da opinião que isso é muito importante. Eu vi até o Pedro Zambon falando disso numa conversa no Discord, num dos dezenas de grupos de game dev que eu estou no Discord, e ele foi veemente nisso. Não importa se o jogo ficou pronto, o que importa é fomentar a indústria. Então, isso é muito importante, como se fosse uma escola, a pessoa está lá, ela vai aprendendo. E isso é importante. E eu acho que para os editais privados, né? Com relação a editais privados, eu não sei, eu não conheço nenhum edital privado, mas é legal também, da mesma forma. Opa, se vem dinheiro das empresas, melhor ainda, melhor, nossa, total, 100% a favor. Os caras ganham muito dinheiro, então eles têm que gastar com a gente mesmo. Eu queria muito agradecer, Melina, pela disponibilidade. Todo mundo que ficou até agora, né? A gente extrapolou aí um pouquinho, 3 minutinhos, mas a gente conseguiu abordar todas as questões. A Melina foi muito clara, muito transparente nos apontamentos. Eu acho que foi, assim, minha cabeça ela tá a mil, acredito que a de vocês também. É muita informação, mas você tem uma didática muito incrível. Eu achei que eu ia ficar perdida, porque tem várias coisas que você fala, assim, que não são do meu mundo, né? Porque eu não estou muito a par da questão. É que eu fui professora, né? Olha, pois é, eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, olha só. Eu tinha assistido algumas palestras suas, mas, assim, eu acho que por não estar ali naquele momento, eu achei que estava mais fácil de entender, mas é muito fluido, assim, a forma como você fala, como você prepara o material de apresentação. Eu queria muito agradecer esse esforço e a sua disponibilidade de falar com a gente. Todo mundo que está aqui também, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que a gente vai lançar mais oficinas com mais pessoas incríveis para falar com a gente sobre roteiro. E, mais uma vez, reforçando que o Roteirizando é uma iniciativa do Trama, Narrativas Audiovisuais e Criação de Roteiros, um projeto de extensão vinculado ao curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás e coordenado pela professora e roteirista Jolevi. A produção desse evento que a gente participou hoje teve a cargo meu, Ana Domitila, da Luísa Kenerren e da Sara Pedrosa. E em breve a gente vai encaminhar os certificados por e-mail, então vai preenchendo aí a lista de chamada. Muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente hoje.
Os links da Melina a gente vai coletar e vai mandar para vocês por e-mail mais tarde. Depois, provavelmente, junto com o link do certificado, agradecimentos finais, para não ficar perdido, porque esse chat aqui, ele não fica com vocês, né? E caso vocês não salvem esses links, a gente manda por e-mail também, junto com o certificado. Então, não se esqueçam de preencher aqui o certificado. Foi bem legal, adorei ter participado. Agradeço muito a vocês, foi bem divertido. Eu estava ouvindo uma sequência, ontem eu dei uma palestra também para o pessoal da AMA Games, da Associação de Desenvolvedores do Maranhão, e também foi bem divertido. Eu estava nervosa, na verdade, de todas as palestras que eu dei na vida, acho que essa que eu estava com mais medo, Mas, sabe? gente, olha só. Gente, é uma galera que... Você é ótima atriz. Coloque lá, Deus. geógrafa, publicitária e atriz. Né? Porque foi ótimo, assim. Eu endosso tudo que a Ana Domitila disse. Foi muito esclarecedor, foi muito didático, foi muito prazeroso passar com você essa 1h30. Obrigado demais pela sua disponibilidade. Tomara que a gente possa estreitar esses laços aí, que a gente continue aí, né, com essas trocas. O EG está disponível também, é um espaço justamente de integração, então fique também muito à vontade para usar a gente, quando você quiser. Legal, estamos aí. A gente estamos aí para fazer parcerias, o que vier. Quem quiser conversar com a gente também, né? Pode me adicionar no LinkedIn. Instagram não uso muito, não sou muito ficar fazendo foto, não. Mas eu coloco algumas coisas lá, mas no LinkedIn eu estou mais presente, né? E depois até eu passar ter o meu Twitter também. Se bem que no Twitter você tem que ver o reclamando do Paraná Clube, então o Twitter não é tão interessante, deixa eu falar o Twitter, com o jogo de futebol não é tão legal, mas eu fico feliz que vocês gostaram. Eu imaginei que ia ser uma novidade mesmo, porque a área de games ainda está começando a crescer no Brasil, né? Opa, tem alguém que levantou a mãozinha. Oi, posso falar? Porque eu só queria fazer um comunicado a quem está aqui hoje, que eu tenho interesse em trabalhar com isso, tudo mais, estou fazendo cursinho, programação, tudo mais, mas nem sempre dá para fazer as coisas tudo sozinho. Se tiver alguém aqui que às vezes tem algum interesse de pensar e quiser, sei lá, às vezes só discutir, ver se às vezes dá para rolar, sair uma parceria aí, para ver se publicar algo indie, uma game jam aí da vida, alguma coisa, se quiser falar, sim, estou aqui disponível, se alguém quiser conversar sobre isso. Eu acho ótimo, e acho que a gente pode, de alguma forma, se vocês quiserem que a gente promova, assim, algum tipo de aproximação, troca de e-mails ou alguma coisa assim, eu acho que pode ser interessante para quem tiver interesse. É só vocês responderem ao e-mail que a gente já encaminhou para vocês, com o link e tudo mais, e dizer que vocês têm interesse, assim, na criação de uma rede, a gente pode chamar assim, né, de uma rede de contatos, e aí a gente compartilha os e-mails das pessoas que se inscreveram, que têm interesse em participar disso, e aí vocês seguem aí. Né? Pode me pôr lá também. Ótimo. Pode me pôr lá também. Até acho que esse ano vai ter, em outubro, a Game Jam Plus, se eu não me engano, agora vai ter uma sede em Goiânia. Até ano passado não tinha, acho que no Centro-Oeste só tinha em Brasília, agora parece que em Goiânia vai ter sede. Fiquei sabendo por fontes. Há algum tempo atrás teve uma Game Jam lá, que a Nayara participou. Ela fez um joguinho, eu dei a ideia, que eu tinha uma ideia de joguinho por causa dos cachorros. E ela fez um protótipo lá na Game Jam. Eu não lembro que ano que foi. Que ano que foi, Nayara? Fala aí pra nós. Acho que foi 2019. Então, e essa Game Jam vai ser online, e é para todo o estado. Por exemplo, eu tô na organização de Salvador, então a Game Jam Plus ela funciona assim, você tem uma sede num estado, todo mundo que se inscrever na Game Jam Plus daquele estado vai ser direcionado para aquela sede. Aí ela rola online, geralmente servidor do Discord e tal. As Game Jams agora estão todas online, né, por conta da pandemia. Virou uma... Então eu já participei de Game Jam de Pernambuco, participei de Game Jam de Portugal, né? A gente participa em tudo que é... Eu tô quase virando nordestina, porque eu trabalho com empresas do Nordeste, a maior parte das Game Jams e dos contatos na área de Game Dev que eu tenho são do Recife, do Maranhão ou da Bahia.
Então, eu brinco que agora eu sou uma sulista nordestina, assim. Estou adotando os hábitos, né? Menos o chimarrão, esse fica. Não, esse fica, né? Até esfriou aqui, o coitado. Aqui, eu falo pra caramba, eu não paro. Na verdade, o chimarrão ele é meio que uma estratégia, né? Quando a gente está conversando, assim, tô tendo palestra, alguma coisa, às vezes eu disparo, sabe? Eu começo a falar feito uma doida, assim. Daí o chimarrão é meio tipo, cala a boca, Melina, um pouco, respira. Aí eu paro para tomar o chima e daí eu dou aquela acalmada, né? Bom, gente, muito obrigada. A gente vai continuando os nossos contatos pelos e-mails da vida, grupão do Zap, como disse o Luiz. Quem tiver coragem, né, de entrar no grupão, porque é tanto grupo, gente. Meu WhatsApp mesmo é uma bagunça de grupo. Eu agradeço muito todo mundo que ficou até aqui. Mais uma vez, Nelida, muito obrigada. Muito Eu que obrigada. agradeço vocês. E boa noite para todo mundo, gente. Até mais. Até mais, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Até a próxima.